Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Agosto de 2025. O ar está denso, carregado, não apenas pela umidade do Caribe, mas por uma tensão que se pode quase tocar. É um suspense global, cujo palco principal é a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. O mundo assiste, prende a respiração. Sussurros de guerra ecoam pelos corredores do poder, de Washington a Caracas, de Moscou a Pequim. A questão não é mais se o conflito vai escalar, mas quando e como. Cada movimento de navio, cada sobrevoo de drone, cada declaração inflamada. É uma dança perigosa, uma dança no limite. Neste cenário de incertezas, a realidade se confunde com a especulação. Imagens de satélite mostram movimentações que não eram vistas há décadas. Porta-aviões americanos patrulham águas que a Venezuela considera suas. Exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e seus aliados regionais acontecem perigosamente perto do território venezuelano. Não são apenas exercícios, são mensagens. Demonstrações de força. Para entender a crise de 2025, é preciso voltar no tempo. A relação entre Estados Unidos e Venezuela nunca foi simples. É uma história de dependência, desconfiança e, acima de tudo, petróleo. Mas a ascensão de Hugo Chávez ao poder, no final dos anos 90, mudou tudo. Chávez nacionalizou indústrias e expropriou empresas estrangeiras. E se tornou um crítico feroz da política externa americana. A Casa Branca passou a enxergar Caracas como uma ameaça ideológica. A rivalidade se aprofundou. Os Estados Unidos foram acusados de apoiar a tentativa de golpe em 2002. Caracas usou sua vasta riqueza petrolífera para financiar governos de esquerda na região. Era um jogo de xadrez ideológico. Washington respondia com acusações de autoritarismo, narcotráfico e violações de direitos humanos. A Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Uma riqueza colossal. Um tesouro estratégico. Para os Estados Unidos, acesso a fontes de energia estáveis é segurança nacional. A instabilidade, somada à aliança com Rússia e China, representa risco geopolítico. O controle sobre esse mar de óleo negro significa uma alavanca do poder global. Não se trata apenas de democracia ou direitos humanos. É sobre energia e domínio. A Venezuela de 2025 é um retrato da resiliência e do desespero. Uma nação sentada sobre um tesouro, mas cuja população vive uma crise humanitária prolongada. A economia, que um dia foi a mais rica da América do Sul, implodiu. A hiperinflação pulverizou salários. Hospitais funcionam sem medicamentos básicos. Água, eletricidade e recursos essenciais faltam diariamente. Este colapso é uma combinação tóxica de má gestão e corrupção endêmica. Corrupção endêmica aprofundou a crise. E, crucialmente, o peso esmagador das sanções lideradas pelos Estados Unidos. As sanções americanas foram desenhadas para ser letais. Começaram focalizadas. Indivíduos acusados de corrupção e violações de direitos humanos. Mas evoluíram para um embargo quase total, mirando a indústria do petróleo. A estatal PDVSA foi proibida de negociar com empresas americanas. Seus ativos no exterior foram congelados. A intenção de Washington: sufocar financeiramente o regime de Maduro. O efeito em cascata foi devastador para a população civil. As sanções dificultaram a importação de alimentos, medicamentos e peças essenciais. Críticos, incluindo relatores da ONU, dizem que as sanções ferem civis e configuram punição coletiva. Enquanto isso, Nicolás Maduro se mantém no poder. Ele aprendeu a governar em meio ao caos, criando uma economia paralela e beneficiando uma elite ligada ao regime. Buscou o apoio de adversários dos Estados Unidos, Rússia, China, Irã, para contornar as sanções e manter um fluxo mínimo de receita. A crise venezuelana deixou de ser um assunto regional há muito tempo.
em 2025, é um dos pontos mais perigosos no tabuleiro global. Grandes potências movem suas peças com extremo cuidado e intenção. A movimentação militar dos Estados Unidos é a mais ostensiva. O Comando Sul, SALTCOM, intensificou sua presença como nunca antes. Navios de guerra patrulham o Caribe. Exercícios em larga escala, Operação Vizinhança Solidária, simulam intervenção rápida. Parceiros regionais como Colômbia e Guiana participam, preparando cenários de intervenção rápida. Simulam cenários de intervenção rápida. A opção militar está, dizem, sobre a mesa. A mensagem é inequívoca. A resposta do governo venezuelano é desafio e preparação. Maduro anuncia a mobilização da milícia bolivariana, um corpo civil com milhões de membros. A lealdade das Forças Armadas é exaltada. Preparam-se para a guerra assimétrica, tornar o custo de invasão inaceitável. Entram os outros gigantes, Rússia e China. Moscou oferece apoio militar e conselheiros. Pequim protege seus investimentos e exige retorno sobre empréstimos pagos em petróleo. Conselheiros e tecnologia militar chegam ao solo venezuelano. Rotas para burlar sanções aumentam o jogo estratégico. Uma intervenção americana seria, assim, um choque direto com interesses de potências nucleares. O risco de escalada é imenso. O mundo, em agosto de 2025, se encontra em uma encruzilhada perigosa. A Venezuela é o epicentro. O risco de desestabilização global não é hipótese, é iminente. Um conflito armado teria consequências catastróficas. Desencadearia a maior crise de refugiados do hemisfério ocidental. Colômbia, Brasil, Guiana, todos seriam afetados. O impacto nos mercados seria imediato. O preço do barril dispararia. Risco de recessão global. A estabilidade parece frágil como vidro. A diplomacia parece esgotada. O silêncio dos corredores da ONU é ensurdecedor. Rússia e China vetam resoluções. O bloco ocidental busca respostas. Cada nação calcula seus próprios riscos e interesses. Os Estados Unidos exigem saída de Maduro e eleições livres como condição para suspender sanções. Maduro se recusa a negociar sob ameaça e pede o fim do bloqueio. Cada lado entrincheirado em sua narrativa. Potências que poderiam mediar parecem paralisadas. A diplomacia está em compasso de espera, enquanto as armas falam mais alto. O que está em jogo é o futuro da ordem internacional. O futuro da Venezuela está suspenso por um fio. Será que a razão prevalecerá? Haverá um último esforço diplomático capaz de desarmar a bomba relógio? A noite cai sobre Caracas e ninguém sabe o que a aurora trará. O silêncio tenso precede a tempestade.